Olá, gente querida! Hoje é terça-feira, dia 8 de fevereiro. A igreja está na quinta semana do tempo comum. O texto do Santo Evangelho que a liturgia nos oferece nesta terça-feira é de Marcos, capítulo 7, versículos de 1 a 13. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. E dizia-lhes: vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus, a fim de guardar as vossas tradições. Com efeito, Moisés ordenou: honra teu pai e tua mãe. E ainda, quem amaldiçoa o pai ou a mãe deve morrer. Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer a seu pai e a sua mãe: o sustento que vós poderíeis receber de mim é corbã, isto é, oferta consagrada a Deus. E essa pessoa fica dispensada de ajudar seu pai ou sua mãe. Assim, vós esvaziais a palavra de Deus com a tradição que vós transmitis. E vós fazeis muitas outras coisas como estas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém. Jesus desenvolvia o seu ministério na Galileia. Era uma região mais periférica, estava mais ou menos fora do raio de influência dos fariseus e doutores da lei. Os mais rigorosos, na verdade, estavam em Jerusalém. O povo da Galileia, inclusive, era acusado de ser uma gentinha que não conhece a lei, que não conhece a palavra de Deus, que vive segundo as próprias tradições, do jeito, do costume próprio daquele povo. Estes de Jerusalém têm muitas críticas aos galileus. É uma gentinha ignorante que não conhece a lei do Senhor. Pois bem, fariseus e mestres da lei chegam de Jerusalém. E eles logo encontram um motivo sobre o qual murmurar. Eles percebem que os discípulos de Jesus comem o pão sem lavar as mãos. Ora, é muito importante aqui ter a justa medida das coisas. O livro do Levítico se baseia no seguinte princípio: Deus é santo, fonte de toda santidade. E todos aqueles que são de Deus também devem ser santos.
Mas os judeus compreendem a santidade do livro do Levítico também a partir das normas de pureza ritual. Há um vasto sistema de pureza legal, de pureza ritual, de pureza cultural. São leis de pureza cultural presentes, por exemplo, em Levítico capítulo 15, presentes em Êxodo capítulo 40, presentes em Número capítulo 19, só para citar 3 capítulos importantes: Levítico 15, Êxodo 40, Números capítulo 19. Aí estão muitas regras, muitas leis de pureza ritual. Até aí tudo bem. A busca da santidade passa pelo ritual, passa pelo culto, passa pela pureza demonstrada no culto, no serviço ao Senhor. O problema é que gradativamente eles foram se apegando a norminhas, a leizinhas, a preceitinhos, a coisinhas, e chegaram às minúcias das minúcias. E aquilo que poderia até ser uma coisa boa, que de fato conduzisse à santidade, foi se transformando cada vez mais em normas humanas, completamente desvinculadas da verdadeira piedade, da prática da caridade, da prática da misericórdia. Eles desenvolveram então uma legislação a partir de preceitos humanos, marcada por muitas leis relativas ao modo correto de lavar as mãos, até o cotovelo, tomar banho, lavar utensílios, jarros, copos, baldes. Os utensílios todos deveriam ser lavados a partir de normas muito estritas. O jeito correto de recolher a água dependia eminentemente do utensílio e da limpeza e da pureza desse utensílio. Numa palavra, copos, jarras, vasilhas, lavar as mãos, lavar os cotovelos, tomar banho. Em muitas casas hebraicas foram encontradas as mikvê, mikvot em plural. Mikvê é uma espécie de vasca, é uma espécie de pequena piscina que cada judeu piedoso tinha em casa. Chegava então da rua, imediatamente entrava logo na mikvê para tomar banho, e esse banho não é simplesmente um banho ligado à higiene do corpo, é um banho vinculado à pureza ritual, à pureza cultual. Diante da pergunta dos fariseus e doutores da lei, por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus então responde com outra frase bíblica tirada do livro do profeta Isaías. Isaías 29, versículo 13. O que diz o profeta Isaías? Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Veja bem que coisa bonita esse texto de Isaías. E o que Isaías quer nos dizer? Duas coisas basicamente. Que há uma oposição entre a interioridade e a exterioridade, e que há também uma oposição entre as coisas que provêm de Deus e as coisas que são meramente tradição humana. Jesus então responde com a palavra de Deus. E a grande crítica de Jesus é porque fariseus e doutores da lei começaram a se apegar somente a preceitos humanos. E Jesus faz outra crítica, esta ainda mais contundente. A partir do mandamento da lei de Deus, honrar pai e mãe. Êxodo capítulo 20, versículo 12. Então a lei mosaica diz, honrar pai e mãe. Isso está em Êxodo 20, 12 e também em Êxodo 21, versículo 17. Quem amaldiçoa o pai ou a mãe deve morrer. Ora, no mundo bíblico, honrar pai e mãe
não significa apenas entregar-lhe honra, respeito e temor. Tem a ver também com economia. A honra do pai implica cuidar dos pais na velhice. Recordem que no tempo de Jesus não havia aposentadoria, não havia pensão, não havia INSS, não havia LOAS, não havia benefício de prestação continuada, não havia nenhuma seguridade social para os idosos. Quem é então que deve cuidar dos idosos? Os filhos. Honrar pai e mãe, não simplesmente entregar-lhe honra, temor, reverência e respeito, mas também cuidar dos pais idosos na velhice. Esse, inclusive, era um dos critérios para ter acesso à herança. Pois bem, o que é que alguns judeus pretensamente piedosos estão fazendo? Eles dizem: aquele dinheiro que eu poderia gastar para cuidar de vocês, meus pais, na velhice, eu vou oferecer a Deus como oferenda consagrada para o culto, para a liturgia. Perceba que coisa mais terrível e odiosa. Com o pretexto de oferecer dinheiro para a liturgia, eles, na verdade, abandonavam os pais idosos, abandonavam os pais, às vezes, doentes, na velhice, completamente sozinhos. Jesus, então, diz algo muito duro contra essa postura. Essa pessoa, então, ficava dispensada de cuidar dos pais idosos e doentes. Jesus diz: engraçado, vocês esvaziam a palavra de Deus, o mandamento de cuidar dos idosos, de honrar pai e mãe, e vocês se apegam meramente a uma tradição humana que vocês repetem. Vejam como é fácil se apegar a coisas que são secundárias e esquecer aquilo que é essencial. Ser santo é o essencial. Chegar ao juridicismo, ao legalismo, ao rubricismo, a estes mecanismos de cumprimento miúdos de preceitos meramente humanos, isso não é buscar a santidade verdadeira. A santidade verdadeira se fundamenta numa reta relação com Deus e numa reta relação com o próximo. Inclusive no cuidado dos pais idosos, doentes e abandonados. Como é importante, sobretudo nos dias de hoje, que os filhos tenham no coração este compromisso de cuidar do pai e da mãe, idosos e às vezes abandonados. Um abraço a você, fique com Deus e com sua Mãe Maria Santíssima. Eu os abençoo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Eu peço desculpas por causa do barulho desse ônibus, que resolveu fazer barulho exatamente aqui na frente da minha casa, exatamente agora, nesse único horário que eu tenho para a gravação do vídeo. Contudo, rezemos com esta santa palavra. Até amanhã, se Deus nos permitir.